Muito bem-vindos, essa é a nossa programação do podcast aqui na Rádio Anjos, hoje especialmente com a presença do nosso irmão Josimar dos Santos. Josimar, bem-vindo à programação da Rádio Anjos. Muito bem, Denis, sou muito grato de estar hoje aqui com vocês, participando desse podcast. É um privilégio, né? Privilégio imenso aí. Primeiro podcast, né? Então, nós estamos sempre ouvindo, a programação da Rádio Anet Gospel. O Josimar é proprietário dessa rádio ali, tem feito a programação e sempre leva muitos convidados. E hoje ele é o convidado aqui no podcast da Rádio Anjos e com certeza vai trazer uma informação, uma programação especial pra gente aqui, principalmente porque ele tem um currículo aí, que é bacharel em teologia e também é historiador, historiador, e vai falar um pouquinho desse trabalho todo que ele vem desenvolvendo aí dentro do programa da Rádio Anet Gospel. Posso fazer uma correção, Denis? Pode, claro, deve. Nós estamos trabalhando ali com a Anet Gospel, uma emissora que tem um propósito não por fins lucrativos, mas pelo contrário, Denis, mais para evangelizar. E estamos trabalhando. Agora, na questão da formação acadêmica, o Denis falou, fazer uma correção aqui, pessoal. A minha formação, eu sou formado em licenciatura em História, e depois eu fiz uma especialização na Universidade Hebraica de Jerusalém. Bem na época da pandemia, eu fiz uma especialização em Arqueologia Bíblica. E hoje, Denis, eu estou no segundo ano do bacharel em teologia. Não terminei ainda, mas estou no caminho, Desculpa, então, até então, eu tenho um curso básico em teologia, que é um curso institucional da igreja, que ele não tem vínculo, vou falar assim, vínculo acadêmico, porque cada igreja ela tem a sua forma de ali passar conhecimento, Cada igreja tem a sua instituição teológica. Então eu tenho 2 anos do curso básico. Formei em História, especializei em Arqueologia Bíblica e hoje estou fazendo bacharel em Teologia e também fazendo gestão pública, por causa da prefeitura, que a gente está na prefeitura também, como concursado, e estamos trabalhando na saúde. E fora, Denis, outros cursos que eu fiz, cursos complementares. Esses dias atrás eu tive que parar 2, por conta até do bacharel em Teologia, por conta da correria do tempo, Eu tive que parar o curso da História da Igreja e da Manuscritologia. Eu comecei esses 2 cursos, mas eu fiz um curso, 1 ano, com o evangelista Adalto Lourenço, hoje que partiu para a glória. Ele é da Igreja Presbiteriana, é um homem muito conhecido aqui no Brasil e fora do Brasil, inclusive ele trabalhou na NASA, teve uma participação na NASA. Ele é físico, tem várias formações, físico quântico, teólogo. E ele fez um curso, porque ele fez um livro, ele escreveu um livro chamado assim, Como Tudo Começou. Aí eu fiz esse curso com ele, que é um curso deles meio baseado com astrofísica, astronomia, mas na fé. Então ele traz assim o conhecimento dentro da astronomia, da astrofísica, e leva no âmbito da fé, nas Sagradas Escrituras. Penso um curso muito bom. Fiz com ele esse curso, graças a Deus terminei, mas logo seguido, depois de 1 mês que nós encerramos esse curso com ele, ele veio a falecer lá nos Estados Unidos. Era um curso online, que nós fizemos com ele. Mas eu tive que encerrar agora esse de manuscritologia e esse da História da Igreja. É isso aí. Quanta informação, hein? Quanta informação aí pra gente. Vai chegar muita novidade, com certeza, nesse podcast, hein? Não perca cada detalhe. Nesse momento agora, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, e aproveitar o melhor aí, aqui diretamente da Rádio Anjos com você. Bom, eu quero fazer aqui uma menção aqui, puxar aqui nosso roteiro, que nós estamos, claro, diante de um roteiro, e pedir para o Josimar trazer ali informações a respeito desse treinamento, dessa capacitação toda que você utiliza. Você mesclou esse interesse com a rádio, a Anet Gospel, para divulgar mais sobre a história, sobre a teologia. Qual que é o foco ali na programação da rádio Anet Gospel? Então, Denis, a Anet Gospel, nós tivemos uma iniciativa, inclusive você foi um dos que também, um dos nossos precursores que também nos ajudou.
E sou grato por isso também, como o pastor Tiago, hoje pastor Tiago Freitas, né? Amém, uma benção. Benção de Deus. E louvo a Deus pela vida de vocês. Nós começamos assim, um intuito mais de abrir espaço para as igrejas, né? Exercer seus trabalhos, porque hoje no meio secular, você sabe muito bem que a gente vê uma certa dificuldade de espaço, né? Que nós temos Então a gente teve esse propósito. Aí logo veio a pandemia, né? Então na época da pandemia a gente foi assim, algo que alavancou assim para as igrejas, para divulgar os trabalhos, né? E levar o evangelho para aquelas pessoas que estavam inativas aí à igreja, né? Por conta do isolamento, né? Então, restrições de cultos. Então a Net Gospel ela veio assim para ajudar essas pessoas. Inclusive, Denis, tem um testemunho de uma pessoa que esse dia eu conversei com ele, hoje ele está bem, graças a Deus, mas ele ficou internado no hospital e ele assistia as programações lá no hospital porque ele estava lá, né, isolado, e ele assistia as programações e ali Deus falava com ele, né? Até ele falou: Josimar, para mim foi ali um culto, né? Que eu estava lá no hospital e as pessoas que estavam do meu lado ali também ouvia também, pedia oração, e eu fiquei muito grato com isso também. Então assim, Denis, hoje ela é um canal de comunicação, né? E a gente, inclusive nós tivemos um programa que eu fiz lá, que era o bate-papo bíblico, né? Não é bem um podcast, mas não é também bem um debate, mas era um bate-papo que a gente levava ali alguns convidados e tinha um tema que a gente fazia uma enquete, né? E o ouvinte lá pedia para fazer aquele tema, a gente falava mencionando a respeito daquele tema. Então a gente levava ali algumas pessoas entendidas no assunto. Inclusive nós fizemos até temas de utilidade pública, como suicídio, depressão. Inclusive do suicídio eu levei um agente do Corpo Bombeiro. Ele é sargento, especialista nessa área, né? Porque o bombeiro, eles faz atendimento, né, para as pessoas tentantes ao suicídio, né? Ele fez especialização nessa área. Foi lá. Fizemos também a respeito da violência doméstica da mulher, né? Levamos ali psicólogas, né? Pessoas com conhecimento básico nisso. No exemplo, levamos até uma pessoa formada em Direito, né? Com lei. E foi uma benção. Então, assim, o bate-papo bíblico foi algo, assim, importante. Hoje eu sou cobrado para voltar novamente, mas a gente acabou dando uma pausa, Denis, por conta da correria. Eu estou muito corrido. Inclusive estou fazendo 2 faculdades, né? Então aquela correria, serviço e mais outras coisas que a gente tem que fazer também em casa e na igreja também, que eu agora quero fazer menção aqui, Denis, também, que a gente está no podcast, que eu posso falar aqui um pouco mais de mim? Sim, posso falar, pessoal? Não sei se está aí Deve falar, né? Com certeza. Deve estar aí no roteiro, né? Então, assim, só vou apresentar. Eu sou o Josimar dos Santos, né? Hoje tenho 39 anos. Tô chegando já aos 40, né? Que bom, né? Chegando aos 40 anos, né? E eu sou funcionário público, congrego na Igreja Assembleia de Deus de Maracaju, né? Presidido pelo pastor Jacob, que é o meu pastor. Tem que lembrar dos nossos pastores, né? Isso aí é muito importante. E estou lá exercendo hoje, atualmente, como secretário da igreja. Já tive outras funções, né? Além de ser secretário, eu sou design gráfico e também atuo na mídia, né? Que nós temos uma equipe de mídia lá e eu faço toda a parte de design gráfico, né? Inclusive também, Denis, eu fiz um cursinho de design gráfico também. Cheio de curso. Sou igual a você, Denis, cheio de curso também. Tem um monte, né? Um monte de curso, né? Pendurado nas paredes ali. Quanto mais curso, inclusive na saúde a gente faz várias capacitações. Lá em casa eu tô cheio de diploma, tem uma pastinha, o computador cheio de diploma lá, várias partes de saúde, né? Sai agora que nem agora da arbovirose, né? Das síndromes gripais, tem vários cursinhos que a gente faz lá para tentar, né? Trabalhar e atuar nisso para a gente combater a proliferação, né? E outras coisas. Então, já que você tocou no assunto, né? Quem sabe a gente pode falar um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouco do tempo que você trabalhava em outras áreas. Você era atleta, né? Você é atleta, né? Você corre bastante. Eu acompanho suas redes sociais aí. Sim. E acompanho e vejo que você tem sempre uma foto correndo, né? Vários quilômetros em torno de Maracaju. Né? Já desbravou esse Maracaju para todo lado, né? Então, Denis, assim, vai na profissão ou não vamos no bem-estar? Eu acho que os dois têm uma ligação, né? Você trabalhava em outras áreas antes que era ligado
né? Por exemplo, eu te conheço mesmo, né? Da Caixa Econômica. Sim, sim. Né? Eu lembro que você trabalhava na Caixa Econômica, né? Todo dia estava lá, o pessoal ia lá para fazer o saque do benefício, né? Você estava lá ajudando as pessoas, né? Sim, sim, sim. Então essa é a intenção ali, né? Que você estava correndo para manter o físico e também o mental, a saúde, né? E dentro dessa atividade toda aí, você foi conhecendo pessoas, né? Sim. Conhecendo muita gente. Inclusive, Denis, assim, até não sei se eu posso também apresentar assim, num lado profissional. Eu comecei, na verdade, comecei a trabalhar com 12 anos, né? 12 anos de idade. Naquela época a gente podia trabalhar, né? Naquela época. Sim. Hoje, né? Hoje tem algumas, livre, né? Hoje tem algumas restrições, né? Por conta das leis, né? Do ECA, né? Mas assim, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Trabalhei no sacolão, inclusive do Tião, que hoje ele era na época congregava com o pastor Jó, na igreja de Canto Goulart, né? Quando o Jó era pastor na igreja de Canto Goulart. Posso falar o nome dele aqui, né? Claro. É o pastor Jó, uma benção. Se você quiser o direito de resposta, pode vir aqui também, né? Aproveitar, né? Então, e trabalhei com ele lá. Depois de lá eu saí, fui para Naipim Brinquedos, trabalhei com o Robertão, de cobrador. Isso, conheço o Robertão. Depois de lá eu fui para a serralharia do Curtis, Claudinei. O CAD. O CAD. Trabalhei como ferreiro, comecei como ferreiro, depois fui para a serralharia. Eu fui para Calha e nessa época, Denis, eu fiz um curso de técnico em informática no Senai. Mais um curso para pastinha. Mais um curso para pastinha, quando era de menor. Fiz esse curso, terminei ele, foi praticamente quase um ano de curso. Como meu irmão Moisés, você conhece o Moisés, ele era contador da Câmara, Moisés, ele tinha muita influência, muito conhecimento aqui em Maracaju, e ele conhecia o Edson da Disque Sistema. Aí o Edson falou assim, cara, tô precisando de um técnico e tal. Aí o Moisés falou, meu irmão fez o curso técnico no Senai, tem um técnico informático. Ele fala pra ele vir aqui. Aí eu fui lá, fiz um teste com ele lá, né? Aí passei no teste, aí ele propôs pra mim trabalhar lá. Aí eu falei com o Claudinei falou, não, Josmar, você tá à vontade, liberado, né? E nisso eu fui com o Edson, fiquei trabalhando com o Edson um bom tempo, quando ele tinha a assistência dele lá na 1 de junho, não sei se você lembra. Lembro. Era ele, na verdade os técnicos eram eu, o Arthur, e ele, né? E tinha o Ailton, que era o técnico de... Não sei se você lembra do Ailton. O Ailton você lembra, né? O Ailton. Ailton Nascimento. Ailton Nascimento. Lembro, sim. Mexia com o monitor. Não era nós que era a equipe do Edson. Então eu fiquei um bom tempo lá. Aí, Denis, o que acontece? Eu comecei a namorar. Fui pra igreja, né? Fui na Assembleia de Deus. Antes da igreja... Posso falar aqui da igreja, né? Posso? Pode, deve. Aí tem as pessoas, mas como que você tornou cristão? Eu nunca, assim, eu não fui cristão desde berço, né, de criança. Por mais que meu pai e minha mãe se criaram dentro da igreja, que se conheceram na igreja, meu pai e minha mãe lá no Paraná, sembreanos. Aí quando meu pai veio pra cá, desviou, aí a minha mãe não conseguia mais ir nos cultos, né. E então, assim, nós não fomos criados dentro da igreja, mas nós tivemos um padrão cristão, né, criado eu e meus dois irmãos, o Moisés e o Paulo, que tá em Rondônia. Aí, Denis, o Moisés foi o primeiro para ir para a igreja. Na época o Moisés estava cursando na faculdade dele de Ciências Contábeis. E meu pai tinha um Fusquinha. E esse Fusquinha ficava parado de segunda a sexta e meu pai só deixava dirigir, meu irmão dirigir só no sábado e domingo. Aí meu irmão ia para a igreja num domingo. Não, minto, corrigi aqui. Ele ia no sábado para a igreja. Sim. Então eu ia com o Moisés para andar de carro. Você ia passear. Passear. Vamos pra igreja passear. Aí o Moisés me levava pra passear. E eu ia na Canto Goulart, né? Pro pastor Jó. Uhum. E lá eu via a palavra, né? Lá, assim, parece que já via a semente, né? Brotando, né? E semeando no coração. Quando eu fui, que o Moisés parou de ir lá na Canto Goulart, que ele ficou um tempo por causa da faculdade dele, e o meu pai vendeu Fusca. Ficou a pé. Aí ficou a pé. Aí não fomos mais lá pra igreja, né? E aí eu conheci uns adolescentes nesse período aí. Quando eu treinava, na época o Claudinei me liberava para treinar com o Lacir aqui, futebol. E eu conheci uns meninos. Esses meninos eram da Assembleia e eles me convidou para ir um dia lá na igreja da Assembleia. E eu fui. E cheguei lá, sentei no fundo da igreja e de lá eu senti a presença do Espírito Santo. Sem ninguém orar e nada. Senti. Eu só sei que quando eu voltei assim, eu estava na frente da igreja. Tava na frente da igreja, eu vi um clarão assim. Foi uma experiência, sabe, inédita na minha vida. E dali em diante eu entreguei os meus caminhos a Cristo.
E depois de um ano desci as águas. E nessa época eu conheci a minha esposa, hoje a minha atual esposa, lindíssima, minha ruiva, Jaqueline, né? Que eu amo muito. E nessa época eu estava trabalhando lá com o Edson, então, por conta do salário, mas antes de eu casar, eu precisava levantar um dinheiro mais para comprar os móveis. Você sabe com que aquela época, né? Aí saiu uma proposta para ir na Coagre. Na época a Coagre ainda não tinha falido, né? Aí fui para a Coagre, que fiquei 1 ano de balanceiro e lá consegui levantar um recurso. Aí o Edson mudou para cá, já onde é Sem a Rocha ali. E ele propôs para mim, Josmar, você não quer voltar? Te pago tanto. Eu falei, não, beleza. Aí voltei lá. Voltei com o Edson e tal, casei. Aí foi indo as coisas, mas as coisas foi ficando difícil. O Edson podia me pagar naquela época salário comercial. E aí, você sabe que a vida de casado não é. Denis sabe como que é, não é fácil. Tem que se virar. Aí na época o meu sogro, o Sargento Genado, que não conhece o Sargento Genado, ele tinha comprado um caminhão e agregou na LAR. E comprou uma D20 e agregou na técnica viária que está recapeando o asfalto de Nova Alvorada até. Tinha um projeto de recapear de Nova Alvorada até Porto Montinho. Ele estava aqui em Maracaju. Aí meu sogro propôs para mim, ó, Josmar, eu vou te pagar um valor tanto e você vai dirigir só ser motorista dessa caminhonete. Eu fiquei na hora, naquela época ganhar, eu vou até para falar que era R$2.000. Naquela época, em 2008, você ganhar R$2.000 era 10 salários. Era coisa, né? Falei, opa, eu vou. Tipo isso. Aí eu fui, fiquei um bom tempo lá, né? Deu uns 6 meses. Aí nós tivemos que acompanhar para Guia Lopes, mas a minha esposa estava grávida e ela não queria ficar longe da mãe dela naquela época. E aí nós ficamos aqui mesmo em Maracaju. E aí eu fiquei desempregado. E com todos esses currículos técnicos, informática, experiência, tudo, coloquei na usina, nada de porta abrir. Aí eu recebi, meu sogro me pagou, né? Falou, Josmar, te pago. E aí nisso, Denis, o Cláudio Braga, hoje é a Barbearia Braga, né? O Braga era vigilante lá na Gessu, à noite. Aí ele falou, Josmar, tô querendo sair, que eu vou montar um salão. Na época eu tava cortando, já começando a cortar o cabelo. Eu vou sair e tal, você não quer entrar no meu lugar lá, mas você tem que fazer o curso. Falei, não. Aí me deu todos os trâmites, né, pra mim fazer o curso. Fui em Dourados, fiz o curso de vigilante. Quando eu voltei, aí falei, e aí, Cláudio? Falei, Josmar, agora eu não vou sair e tal. Mas acho que era já Deus fazendo, né, trabalhando, né. E aí, o que acontece? Quando eu tinha feito o curso, passou 10 dias, uma empresa foi na porta da minha casa. Chegou lá, falou, você não quer trabalhar? Nós ficamos sabendo que você fez o curso lá em Dourados e nós estamos precisando de 3 lá na usina Tonon, de vigilante. Falei, opa, agora se for, agora eu vou. E fui, Denis. Cheguei lá, entrei na Forte Sul, né, na usina, fiquei um ano e 6 meses. Fui para o Banco Brasil, fiquei 6 meses para mim terminar meu ensino médio, que eu não tinha terminado meu ensino médio. Terminei. Aí voltei para a usina, fiquei mais 2 meses. Aí a empresa falou, não, você tem experiência em banco, você ficou 6 meses em banco, vou te mandar você para a Caixa. E eu não queria ir para a Caixa. Aí fui para a Caixa. Na Caixa eu fiquei praticamente quase 10 anos na Caixa. Muito conhecido. Na Caixa fiquei 10 anos. Aí, mais conhecido que o gerente da mais conhecido que o gerente. Aí nesse período também, eu trabalhei 1 ano na Conab, do governo federal aqui. E da Caixa, eu fui para a Gessu, tinha feito concurso da prefeitura. E fiquei esperando ser chamado. Aí fui pra Gessu, trabalho de vigilante. Fiquei lá na Gessu 8 meses, 7 meses e fui chamado pra prefeitura. Hoje estou na prefeitura, né? Mas ainda hoje, né, eu atuo ainda assim como vigilante nas horas folga lá na Gessu. Eles me chamam, fiquei tipo assim meio que de intermitente, né? Hora que faltar alguém no sábado, domingo, no feriado, eu vou lá, né? Pra não atrapalhar meu serviço na minha função na prefeitura, né? No horário que estou na prefeitura. Bom, eu sei que você tem um currículo grande aí, a gente tem que acrescentar mais um que você falou, que é o balanceiro. Né? Faltou, agora vamos acrescentar o balanceiro. Né? Agora, a questão da atividade física, Denis, é interessante você falar. Eu joguei bola desde criança, né? Fiquei um tempo parado, porque a igreja, naquela época, a nossa igreja, ela tinha que ainda era submetida àquele sistema do uso e costumes, né? Que é aqueles pastores mais antigos, que era proibido jogar bola e tal. Então a gente ficou ausente do futebol. Quando as coisas foram assim, sendo esclarecidas, né, que é até um ponto a gente falar aqui, que da parte da história, né, que essa questão de cultura, de usos e costumes, principalmente em igrejas, já que a gente não vai generalizar outras igrejas aqui, então. Mas assim, o que a gente aprende na história? A história, ela sofre rupturas conforme o tempo. O tempo ele vai moldando a história.
Um exemplo, tinha uma época que as pessoas andavam de cartola, né, tinha um relógio pro lado de fora, né? Era a cultura daquela época, né? Sim. Então, cada tempo vai passando e vai tendo essa ruptura. É que nem nas igrejas. Tinha uma época na igreja que era... Se você não usasse chapéu, você estava em pecado. Você pegar os anos 30, 40, principalmente nas igrejas pentecostais. Eu posso falar da minha, né? Que era assim, você era disciplinado. Era obrigatório o uso de chapéu. Mas por quê? Porque naquela época, você lembra que os homens andavam de chapéu, né? Era a cultura daquela época. Então, os usos e costumes, ele é assim. Ele remete a isso, conforme o tempo, né? E, assim, não estou aqui generalizando, não, né? Mas, assim, biblicamente, vou falar assim, na Bíblia tem proibição de jogar bola? Não tem proibição de jogar bola, né? Mas na Bíblia diz que a gente não podemos promover contendas, né? Então, assim, é óbvio que você não pode praticar um esporte que você vai lá contender com alguém. Não é isso, né? Não é esse o propósito. Então, é assim, questão de usos e costumes, até a gente fala assim, não é bíblico. O uso e costumes, ele é, na verdade, é como se fosse um RI, né? Um regime interno ali daquele segmento, daquela religião ali, para organizar. Simplesmente isso. Mas não é doutrina bíblica, né? Doutrina bíblica ortodoxa é o quê? O batismo, né? A Santa Ceia. A doutrina mesmo, quando Jesus ele dá uma ordenança, né? Aí isso aí é doutrina. Mas usos e costumes não. Não é que é errado usos e costumes. Não estou falando disso. É certo que seja com modéstia, né? E que seja num bom senso e que não seja assim algo que seja radicalismo, que oprime, né? Que seja algo de ditadura, né? Ditado, não. Isso não é Bíblia. A Bíblia não remete a isso. Então, Denis, na questão da atividade física, né? Quando eu estava de vigilante, meu sogro falou assim, ó, você tem que praticar uma artes marciais, porque eu na polícia eu treinei 16 anos em karatê. Meu sogro ficou 16 anos no karatê. Porque vai chegar a hora que você não tem que usar arma de fogo. Você não vai empregar uma arma de fogo, você tem que não fazer não do uso da força, né? Você tem que usar meios não letais para você inibir uma ação, né, do humilhante, assim. Aí eu fiquei, sabe o que é mesmo? Tal. Aí eu fui pro karatê. Aí eu pesquisei, o karatê que eu fiz, ele não é um karatê que... Outra coisa aqui também, Denis, que a gente tem que falar. Pro cristão, artes marciais. É bom, porém... Não sei se é aquela câmera também não. Porém, vocês que estão assistindo, tem algumas artes marciais que não é cabível ao cristão. Não é, Denis. Um exemplo, vamos pegar Kung Fu. Kung Fu não é uma arte marcial para um cristão. Por quê? Porque existe crença, existe religião por trás. Uma aqui no Brasil, né? Capoeira. Existe crença, né? Então, um exemplo, jiu-jitsu é bom. Jiu-jitsu é um esporte olímpico, principalmente o esporte quando é olímpico, é bom para o cristão. Porque não existe por trás não existe uma religiosidade, uma crença, uma reverência que tem que reverenciar um mestre, um sensei, né? Então, assim, eu fiz um karatê que não usava crença, né? Era um estilo mais olímpico, né? Aí treinei 6 anos no karatê, peguei o gosto, participei de 2 estadual. Que bom, né? Tenho lá medalhas, lá, troféu, fui para estadual, quase fui para nacional. Mas aí, Denis, quando eu ia para luta, eu cansava rápido. Eu malhava, né? Tinha muita força. E o karatê, a gente luta meio que salteando, assim. Você tinha que ter uma resistência muito forte. E aí o meu sogro falou assim, ó, seguinte, você tem que correr para você ter resistência para luta. Aí eu falei, sabe o que é mesmo? E comecei a correr com eles. Aí corria 2, 3, 4, 5. Aí fui pegando o gosto da corrida. De correndo pra gente pra melhorar no karatê, acabei também competindo já na corrida. Hoje lá em casa eu tenho troféu de primeiro lugar, medalha de primeiro, segundo, né? Já fui até no Pedro Juan Cavaleiro correr. Lá dentro internacional, correr lá. Ótimo. Então assim, Denis, hoje assim, eu pratico mais hoje, eu não tô competindo, né? O karatê eu parei. Hoje se você falar pra mim voltar, eu voltaria só pra treinar, não competir mais. Competição, mas não. E a corrida hoje eu pratico assim mais pra saúde, né? Hoje pra saúde. Se for competir, um dia a gente compete, né? É assim. Josimar, eu sei que a gente está falando um pouco sobre esse trabalho todo que você fez, do tempo que eu te conheci na Caixa Econômica, né? Um grande profissional ali, ajudou muita gente, hein? Aqueles senhores ali, né, que tinham alguma dúvida, ele sempre, né, atendia, né, e é uma boa lembrança.
né? Mas agora, nesse tempo agora, né, que você viu essa pandemia, né? A Radionet Gospel, por exemplo, começou antes da pandemia, né? E durante a pandemia, eu lembro que você fez um grande evento, né, que era uma live solidária. Né? Sim, a live sim. solidária, eu falo assim, que foi algo que marcou, né, a história da Radionet Gospel, porque ela tinha ali uma intenção, né, muito, muito plausível, né, muito humana, né, que foi ajudar, né, as pessoas naquele momento de dificuldade. Mas podia comentar um pouquinho de onde surgiu essa ideia de fazer uma live solidária? Então, Denis, a live, praticamente a gente deu um apoio, né, para uma das, aqui em Maracaju, uma entidade chamada Eclésia, né? Pode falar o nome, né? Da Eclésia, né? Inclusive, não foi só uma deles, foi 2 lives, né? Foi 2 anos, né? Teve o primeiro ano e depois o segundo ano. A gente ajudou essa instituição, né? Que atende aqui em Maracaju. Não é que obriga tirar os moradores de rua, mas ali a pessoa que escolhe de livre, espontânea vontade de ir lá, né? Ser ajudado, acolhe essas pessoas e lá tenta reabilitar ela na sociedade, né, no mercado de trabalho, né? Então a gente demos apoio nessa live para arrecadar cestas básicas, valores, né, financeiros, né, e foi uma bênção, né? Foi uma bênção de Deus. Isso foi marcante, sabe? Foi marcante mesmo. Isso trouxe assim uma alegria muito imensa de a gente estar cumprindo aquilo que Jesus, né, nos ordenou a gente fazer, né? Que é o ID, né? Bom, eu acredito que foi tão bom que merece, né, até uma próxima edição, quem sabe, né? Uma próxima edição aí em vista. Então, inclusive, Denis, eu não sei como que tá, que até então a Net Gospel ela continua ainda fazendo a divulgação, né, da instituição lá. Eu não sei como que tá hoje, inclusive tinha até conversar com o pastor Jó, mas chegou um tempo que eles se tornaram uma associação e isso começou a vir em verbas, né, para ajudar eles, mas eu não sei hoje como que tá, eu até desconheço hoje como que tá essa situação, mas se um dia que precisar fazer, a gente está à disposição para realizar novamente. Então, eu vi que você também tem um apoio forte com a MAPEC, né? Então tem, né, esses grupos aí, né, que são grupos que têm uma ação social, né, uma ação filantrópica, né, que traz um benefício bom, ótimo para a sociedade de Maracaju. Fala um pouquinho sobre essa parceria também para a gente. A MAPEC a gente ajudou, Denis, com cesta básica. Nós arrecadamos muita cesta básica, inclusive uma época nós levamos... Teve uma semana que eu acho que eu levei 4 ou 5 lá para a Andréia, principalmente no período pandêmico, né? No período da pandemia também. A gente ajudou muito mesmo, não somente a MAPEC, Denis, como também a gente ajudou algumas famílias aqui. O Thiago também, o Thiago Freitas, eles fez uma iniciativa também com o ID, com arrecadação de cesta básica, a gente distribuiu ali na Lídia Rocha, sabe, ali naquela região, eles distribuíram bastante cesta básica. Mas a MAPEC da Andréia, a gente ajudou muito nessa parte de cesta básica e também ajudamos na divulgação, né, desse trabalho deles, que é muito importante. Hoje, inclusive, eles estão com 2 pontos, né, um lá na São Rafael e temos um aqui na Vila Juquita, né, aqui no próximo CEP, né, CEP. É importante lembrarmos, né, dessas ações, porque realmente a Radionet Gospel ela surgiu com essa proposta ali, né, de fazer muito mais do que às vezes levar uma palavra, mas também levar, né, um apoio ali, com certeza. Até hoje faz isso, né, Josimar? Você tem uma programação ali com vários pastores, né, você traz ali uma palavra através desse programa, dessa rádio. Sim. Né, e eu quero destacar isso porque, né, é uma rádio séria que trouxe um compromisso, né, que trouxe uma proposta, né, organizada, estruturada, que você foi, né, não tinha estúdio na época, eu lembro. Não. Né, não tinha, ela cresceu, virou uma referência hoje, né, para Maracaju e com certeza tem feito a diferença a respeito, né, do que é, né, uma programação do meio evangélico ali, uma rádio exclusivamente evangélica que faz, né, esse trabalho. E me fala um pouquinho nesse período todo, né, como foi, né, assim, o seu crescimento, a sua evolução dentro da rádio, né, até, né, a sua ordenação como pastor,
né? Porque eu participei, né, de um evento, né? E fui convidado e fiquei muito feliz em ver, né, que você estava sendo ordenado a pastor, né, dentro da sua igreja. Então, isso aí foi muito importante. Até fala um pouquinho desse período que você cuidou de uma comunidade, né, fazendo aquele Sim. trabalho ali na comunidade. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tempo de grandes conquistas. Então, Denis, quando a gente começamos a iniciar esse trabalho na Net Gospel, em 2020, 21, né, 22, assim, na questão ministerial, né, eclesiástica, eu vi algo assim, Deus agindo fortemente, sabe, se cumprindo naquilo que ele tinha prometido na minha vida. Eu fiquei praticamente 10 anos de diaconato, né, 10 anos de diaconato. Não sou crítico a isso, eu acredito que tem que ser assim mesmo, sabe? Eu acho que a ordenança ela tem que ter esse tempo mesmo de preparação, porque hoje, infelizmente, Denis, hoje a pessoa ela chega na igreja já, né? Aí por isso que acontece essas atrocidades que nós estamos vendo aí nas redes sociais, né? No meio dos protestantes, no meio dos evangélicos hoje. Mas aí, Denis, quando eu assumi esse papel de evangelizar através da Net Gospel, inclusive eu quero pontuar aqui que não somente a MAPEC, mas também a gente demos um apoio para uns missionários que estão, um em Moçambique e um em Malawi, né, que é o pastor Benjamin. Conseguimos algum recurso também para ele lá, né, de valores. Não foi só aqui também, Maracaju, mas foi fora também. Inclusive, Denis, quando a gente estava nesse trabalho, né, a gente começou a empenhar um trabalho dentro da igreja, na minha igreja. Aí logo em seguida já fui ao presbitério, né? E do presbitério fui a evangelista, porque evangelista ele seria, no caso, um degrau abaixo do pastor. A hierarquia da minha igreja é assim: cooperador, diácono, né? Diácono, presbítero, evangelista e pastor. Presbítero, diácono e cooperador, ele exerce um trabalho mais local na igreja. Inclusive ele é ordenado e separado localmente. Já o evangelista e pastor, a separação já é nível estadual e nacional. Então hoje, quando eu fui evangelista, então eu já fui separado nível estadual e nacional. Hoje eu sou convencional estadual e nacional. E para ser separado para evangelista, você passa por um crivo, né? Você tem que ter curso teológico, você tem que ser casado, você não pode ter nenhum antecedente criminal, é um crivo mesmo. Inclusive a prova que você fica fazendo é uma prova como fosse um vestibular e um concurso, né? Então, assim, eu acho que tem que ser assim mesmo, e teria que ser mais ainda, né? Ser mais pesado mesmo, porque as coisas de Deus é sério. Então, eu acho que tinha que ser assim mesmo. E aí eu fui evangelista. Com isso, eu tive uma experiência de ser pastor dirigente, né? Porque a nossa igreja, ela tem, além da central, nós tem as filhas, né? Se fala congregações, né? Sim. Com as pequenas igrejas. Quando não tem culto na sede, tem culto nas pequenas, né? Então, essa igreja essas congregações tem um dirigente lá que representa, né, ali o pastor presidente, e ele dirige ali, ele pastoreia aquela igrejinha ali. E então eu tive um privilégio de ser pastor, né, pastor, e fiquei praticamente quase um ano, foi 11 meses que eu fiquei, né, exercendo essa função. Numa congregação tive uma experiência muito boa, né, os irmãos não queriam que eu saísse, e aí a gente teve que sair por conta até de eu fazer as faculdades, né? Que eu tinha que fazer essa faculdade. E tive uma experiência muito boa, sabe? De ser pastor, porque muitas vezes, que nem eu quero dizer aqui pro você que está assistindo, vocês que estão ouvindo, Denis, pastor, para ser pastor, tem que ser chamado mesmo. Porque é muito fácil ser pastor, mas você, né, ter o título de pastor. Mas não, pastor é chamado mesmo quando você é pastor, porque você pega Davi, né? Davi é um exemplo praticamente assim notório o que é pastor, né? Inclusive quando ele foi ungido por Samuel, aí passou 20 anos, né? 20 anos que depois ele foi conclamado lá nas tribos, né? E teve a última tribo que ele foi conclamado, foi na tribo de Efraim, né? Aí todos eles se reuniram. Agora Davi, você vai ser o nosso rei, você vai ser o nosso, né? Nós seremos o seu povo, nós seremos, né? Aí ele
naquele dia lá, ele compõe os Salmos 23. Aí até os anciões lá da tribo falaram, não, você vai apacentar nós, Davi. Aí eu lembro, eu posso até conjecturar aqui que ele saiu, né, ali da frente ali e elaborou uma canção, porque as canções que Davi elaborou eram na adoração a Deus. E ele elaborou lá os Salmos 23, dizendo que o pastor dele é do Senhor, né? Então eu falo assim, pastor, nem todo mundo nem todos vão ser pastores. Você pode ver assim, que tem a chamada de pastorear. Ele pode ser pastor, mas não tem a chamada de pastorear. Nem todo pastor tem a chamada de pastorear. Porque quando você está na frente de um trabalho, você vai estar doente, mas você tem que transmitir para a igreja que você, né, você é forte, você está bem. Né? Você está passando luta, mas você tem que transmitir para a igreja que você está, né? Não, estou vencendo em Cristo Jesus. Né? Você está sofrendo ali internamente, mas você tem que estar. E você recebe toda a carga da igreja, né? A sua família, né? Você recebe tudo. Então, assim, tem hora que você não vai, até para você falar, não, vamos, né? Vamos resolver assim, vamos com calma, né? Então, é uma experiência muito boa, Denis. Quem passou por isso e quem está nessa função é uma experiência muito boa. Eu louvo a Deus e oro muito pelos pastores, né? Porque a gente sabe como que é uma função dessa, Denis. Inclusive, até esse dia eu fui meio criticado, né? Que eu falei assim, que tem igreja que convida pretores, pregadores de fora. Aí até eu falei assim, olha, eu sou mais chamar um pastor que está pastoreando a igreja do que uma pessoa que nunca pastoreou a igreja. Aí ele chega lá, Denis, começa a pregar e vai, e arrebenta com a igreja e vai embora, pega o dinheiro e vai embora e deixa para o pastor resolver. Então eu sou mais para um preletor, né, um convidado que está pastoreando a igreja, porque ele sabe como que a igreja está passando, ele tem aquela experiência, ele convive o que é a igreja, porque é muito fácil eu chegar lá numa igreja lá e fazer aquele negócio todo e ir embora, né? Como que está acontecendo hoje. Inclusive, Denis, a gente pode até colocar aqui, não é crítica, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, Denis. Hoje nós estamos com uma polarização de exclusividade no meio dos evangélicos. Hoje as pessoas acham que obra de Deus é chegar lá e ficar no púlpito e pregar. A obra de Deus consiste em isso, mas não é. A obra de Deus não é só isso. Até uns dias eu vi uma cantora dizendo que ela participou de um evento que estava um pregador. Vamos falar o nome aqui, pode, né? Depois você corta aqui. Bora! Júnior Trovão, pastor Júnior Trovão, muito conhecido, né? O Júnior Trovão e tal, velho. Aí essa cantora falou assim, acho que ela cantou no evento lá, e ela colocou lá que Deus colocou ela no meio dos príncipes. Mas peraí, o que nós somos? Nós somos povo o quê? Adquirido, né? Nação santa, sacerdócio real. Quem que é o príncipe? O príncipe geralmente é o filho do rei, né? O príncipe da paz, né? Conselheiro, o pai da eternidade. Então, isso não... As pessoas, elas estão endeusando as pessoas hoje. Pode ver, preletor, que não sei o que, né? Não é isso. O evangelho hoje ele está sendo o que nem você falou que nem há pouco, está se cumprindo o que Jesus disse, né? Mateus 24 é muito lido, né? As pessoas, até Denis, falando que as pessoas batem muito assim, mas uns dos sinais, né, que as pessoas focam muito naquele versículo, peste, terremoto, né? Mas se você for ver bem, qual que foi o primeiro que Jesus apresentou? Um engano. Ele falou assim, acautelai-vos por conta do engano, né? Sim. Então, a primeira coisa que é o engano. Hoje o engano, ele tá, né, a ação do maligno hoje é enganar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O evangelho não é isso. O evangelho não é você, lá, né? É que nem o Denis falou aqui, né? As ações que nós fizemos aí na Ecrésia, na MAPEC, né? São ações que isso também é um papel da igreja. Isso aí, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas aquele irmãozinho lá que senta no fundo da igreja, né? Eu admiro um irmão da minha igreja que é um senhorzinho. Ninguém enquadra, mas ele todo culto ele tá lá
E ele é fiel. Ele é fiel nas contribuições, sabe? E é uma pessoa que está lá. Então quer dizer que ele não é um príncipe, né, Denis? Ele não é né? Príncipe é aquele que está lá no... Não é isso, tá? Isso não é bíblico, Denis. Infelizmente não é bíblico. Não sei se inclusive falando disso, né, nós estamos comentando aqui porque eu vejo dessa forma também, como você disse, né? Porque como você comentou em Mateus 24, em Mateus 25, né, quando conclui, né, essa fala de Jesus, ele diz que haverá um certo peso, né, de justiça e de juízo ali sobre essas questões, né? Então, por exemplo, Mateus 25, no capítulo 25, no versículo 35, ele diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, né? Então não é tocar trombeta pelo que foi feito, né? Mas sim dar uma referência e trazer uma resposta para a sociedade, porque isso é o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho de Cristo, né? Muitas vezes a religião tem camuflado isso, maquiado isso, né? Mas a verdadeira missão, né, é nós estarmos sendo alento para alguém, né? Nós estarmos ajudando e contribuindo para que, né, os filhos de Deus sejam, né, alcançados de todas as formas, né? Então é isso que eu quis contribuir com a sua fala. Sim, Denis, é isso mesmo. Eu até admiro as igrejas que hoje elas estão trabalhando. Hoje eu estou vendo a igreja mais aqui em Maracaju mesmo, as igrejas na rua, né? Eu vi já igrejas, vocês mesmo ali no semáforo, né? Aí sim, né? Umas igrejas evangelizando, outros no ponto de culto ali, né? Então isso aí que é o evangelho que Jesus disse, né? Mas esse negócio de você ficar lá no púlpito pregando, não, isso aí não consiste só isso a obra, né? Não consiste só isso a obra de Deus. Inclusive, até posso apresentar aqui, Denis, isso é histórico. Eclésia, né? A palavra eclésia. Não vamos falar da eclésia que o pastor João trabalha, não. A eclésia, eu entendi errado. Eu achava que, porque no grego é chamados para fora, né? Não, aí eu até entrava naquele caminho dizendo assim, não, que nós temos que sair de 4 paredes, né? Mas eu sei, se for ver bem mesmo, a palavra original, eclésia, ela vem mesmo de uma demonstração, porque os gregos, quando eles faziam eleições, isso antes de Cristo, eles faziam o papel de democracia, de votação. O que eles faziam? Eles faziam o que? A eclésia. Eles conclamavam o povo para sair fora das suas residências e reuniam em um lugar, e ali eles, né, no mesmo parecer, né, apresentavam ali a sua votação, e assim. Aí quando Jesus disse lá em Mateus 17, que foi a primeira palavra igreja que aparece, né, no Novo Testamento, eclésia, né, Jesus ele está meio que referindo a isso, sabe? Que nós temos que se tornar uma igreja, estar reunido, né? Ligadas, né? No mesmo sentimento, né? No mesmo, como fosse um organismo vivo, uma célula, né? Então a gente, esse aí que é o papel da igreja, reunião, em comunhão, entendeu? Por isso que ele fala que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja está fundamentada em quê? Em Cristo, né? Cristo Jesus, que é a pedra angular, a rocha, né, eterna. E agora vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Você tem desenvolvido um trabalho aí na área da saúde, né? Fala um pouquinho pra gente aí, né? Como foi essa nova jornada agora como agente de saúde, é isso? Aí deu uma guinada, né? De vigilante foi para segurança privada para saúde. Mais um diploma. Então, a saúde é assim, Denis. Hoje, atualmente, eu estou como gestor de territorialização. Nós estamos exercendo um papel hoje do chamado Planifica SUS, que é um modelo novo que o governo federal está implantando junto com o Hospital Albert Einstein, que é otimizar o atendimento, o fluxo de atendimento nas unidades de saúde básicas, né? Que o acesso trabalha na saúde básica, né? Na saúde familiar. E isso para também a questão também de verbas federais, né? Porque o Ministério da Saúde agora meio que mudou os moldes
de mandar as verbas hoje. Um exemplo, não manda um valor assim, 2 milhões para a saúde para aquele município. Hoje vai ser vertida conforme o número de população, né, e a demanda que tem aquele município ali e cada unidade de saúde. Que as verbas vai ser destinada dessa forma. Mas assim, hoje estou nessa gestão, né, como gestor de territorialização, que também é a função do ACS também, que a gente a atribuição do agente de saúde ele é mapear o território dele ali e fazer o acompanhamento daquela família ali. Ele vai trazer informações de vacinas, né, ele vai acompanhar ali a gestante, criança até 5 anos, né, pessoas que estão com situação comórbida, né, como doenças, né, que são doenças críticas, né. E assim, ele é o olhar da unidade de saúde, ele é o olhar do SUS. Mas hoje, Denis, eu estou nessa função. Hoje eu não estou assim como acompanhando uma microárea, né, que eu era da microárea 12 e hoje eu estou nessa função. Então, quando nós terminar essa Planifica SUS, territorialização aqui em Maracaju, eu vou voltar de novo que eu exercia, né? Mas é uma experiência que é muito boa, sabe? Ali você vê, Denis, a necessidade das pessoas. Você tem um olhar diferente, né? Eu mesmo peguei uma área, porque cada ACS, cada agente de saúde, ele tem uma realidade, né? O seu ACS aqui acompanha vocês, é uma realidade, né? E eu acompanhava outro lá, é outra realidade. Então eu tinha muitas pessoas doentes, acamadas, né? Pessoas com situação grave mesmo, assim, sabe? E inclusive alguns veio em óbito, sabe? Eu fui em velório, chorei, porque não é fácil, você acaba convivendo com a pessoa ali diariamente, né? Sim. Porque quando a pessoa é sadia, você chega aqui, graças a Deus, que quando você chega numa casa que a pessoa é sadia, você faz aquele acompanhamento, que é um acompanhamento que é, como assim, normal, né? Você chega, a pessoa é saudável e tal, não tá beleza, tá tudo certinho. Agora, quando a pessoa ela tem um estado mais crítico, você tem que estar ali assistindo melhor. Você tem que ficar indo 3 ou 2 vezes na semana naquela pessoa, né? Então, assim, você já tem uma convivência maior com aquela pessoa. E quando você acaba se apegando, né? E quando eu tive experiência que eu perdi, né? E inclusive teve um que eu tive que até dar uma palavra lá, né, no velório. Fui autorizado pela minha coordenadora da unidade, né, que a gente é subordinado a uma enfermeira-chefe, né, da unidade, e temos uma coordenadora na Secretaria de Saúde. Sim. E essa coordenadora da unidade liberou para ir lá no velório. Mas não é fácil, Denis, vou falar bem sincero pra você. Não é fácil. Já cheguei a me deparar com pacientes que passando mal, né, de gente ligar para corpo bombeiro, né, dar aquela assistência, né, rápida e imediata, né, do socorro. Já cheguei em pacientes que a perna estava toda inchada, né, estava de mandar mensagem para a enfermeira, pede para vir aqui agora no posto. Chegava lá, a pessoa já estava quase chegando ao início de uma trombose, né, de amputar o membro, né. Então são situações assim, sabe, interessantes, sabe, é uma experiência muito muito boa, sabe. Forte, né? Forte mesmo. Forte. Você comentando aí, eu fiquei aqui pensando como que, né, tem que ser uma pessoa resiliente, porque às vezes na profissão, né, você tem ali essas experiências, um contato com com um drama, né? Sim. Um drama da pessoa, porque, né, você não consegue ajudar, né, e vai vendo a situação piorar cada vez mais. Né? Então, pensando nisso, assim, como que é difícil, né, você tá na linha de frente, né? Essa é a linha de frente, né? Né? Você vê a necessidade e a realidade da população, né? E você vê que, por mais que a gente conviva em tempos de modernidade, tecnologia, soluções, né, quanto ainda a vida humana é frágil. Isso, exatamente. Inclusive, Denis, a gente teve uma situação que a gente vê como que a evolução da doença, né? Ó, teve um caso que eu acompanhei, uma pessoa sadia, um senhor aposentado, sadio, né? Bem assim. Aí eu saí de férias, quando eu voltei das férias, fui lá, ele estava acamado. Acamado, sabe? Ele foi ficando debilitado e, sabe, assim... E você vê como que é como que você disse, como que a gente não, praticamente assim, a matéria nossa, a gente não é nada. Você fez me lembrar agora do Victor Frank, né?
Viktor Frankl, já ouviu falar dele, né? Filósofo, psiquiatra, psicólogo, judeu. Ele foi um judeu que foi capturado e ficou num centro de concentração nazista. E ele sobreviveu, ele ficou com 23 quilos. O cara ficou... E como ele era um cara que foi aluno do Sigmund Freud, que Freud era vivo nessa época, né? Freud, quando veio a Segunda Guerra Mundial, ele fez os livros dele sobre o inconsciente, né? Aquelas teorias dele toda lá, né? Que hoje a psicologia usa, né? Mas o Viktor Frankl foi aluno dele, mas o Viktor Frankl acabou sendo meio antagônico, contrapondo ele, porque Viktor Frankl sentiu na pele o que é a humanidade, né? O que é o ser humano, né? E lá ele viu com todo o sofrimento que ele passou, tortura e sabe, as pessoas lá, porque ele perdeu toda a família dele, praticamente. Acho que é só a irmã dele que ele achava que ela estava morta, mas ela sobreviveu. Mas o tempo que ele ficou lá, ele ficou acho que nos 2 piores centros de concentrações nazistas lá na Alemanha. Eu não esqueci o nome agora, mas eram os 2 piores que havia lá. E ele contando a experiência, inclusive ele usou um dos métodos lá que é utilizado na psicanálise, que é a terapia do logoterapia, né, que é o sentido da vida, né, que ele fala que todo o ser humano ele tem um sentido de vida, né, e ele contrapôs o pensamento de Freud, porque ele fala que Freud foi meio Darwin, sabe, tipo o animal, né, tipo como que é por instinto? O instinto animal, né? Porque Freud ele fala assim, né? Que você está em crise, você vira, né? Não. E ele, já o Viktor Frankl falou, não. E lá ele viu pessoas sendo empáticas, ajudando, né? Ao mesmo tempo ele via pessoas brigando por uma comida entre judeus, matando, e ao mesmo tempo também ele via que pessoas compartilhavam, né? E aí ele fala que que fez ele sobreviver lá, o sentido que fez sobreviver ele foi Deus. Deus que fez ele passar por toda aquela situação. Então eu quero dizer assim, Denis, que hoje, mesmo que a pessoa esteja na doença, ao mesmo tempo que eu vi pessoas doentes, né, que eu vi pessoas que elas ali na doença elas não tinham sentido de viver, elas via que, né, tinha aquela esperança, né, eu não tive experiência de ver alguém assim que se entregou mesmo, sabe? Você via que a pessoa, né, você chegava lá, a pessoa toda com um sorriso. Inclusive eu tive um paciente que ele sobreviveu no câncer de esôfago, né? Eu achava que ele não ia, e chegou, ele sempre alegre, sempre, né, pessoa ali enfrentando e conseguiu lutar e venceu, né? Porque muitas vezes quando você coloca Deus, né, você tem aquele sentido, né, de colocar Deus e as coisas, né, Deus ele encarrega por nós. Então eu aprendo assim, na saúde eu aprendi assim, Denis, que é Deus, não tem jeito, é Deus mesmo. Hoje, inclusive até vou falar aqui, não é nada polêmico, né? Mas hoje a gente vê assim um evangelho totalmente diferente de que Jesus propôs. Se a gente vê o ministério público de Jesus, que ele ficou ali em Israel, né, 3 anos e alguns meses que ele ficou no seu ministério público, todas as passagens bíblicas que estão nos 4 evangelhos sinóticos, né, que foram mais não sei se foi 38 milagres registrados, 38, 39 milagres, mas ali todos os milagres que Jesus ele realizou ali, todos eles apontavam para um propósito maior, que era a redenção daquelas pessoas e elas alcançar a vida eterna. Jesus propôs isso, a vida eterna. Todas aquelas pessoas procuradas voltaram a ficar doentes e morreram. Exato. Mas elas tinham o quê? O sentido que era Cristo Jesus e a vida eterna. Elas sabiam que se ela morresse, ficasse doente novamente, elas tinham certeza da salvação, que era Cristo. E se elas morressem, elas morreriam em Cristo Jesus. Entendeu? E é o que faz sentido. Entendeu? Então, hoje a gente vê assim, um evangelho assim, as pessoas, não, que você tem que sobressair, o irmãozinho lá tá te
dentro da igreja, considerando como inimigo, né? Ah, que estão fazendo. Não é isso. Jesus não ensinou isso, né? Jesus não dogmatizou isso para nós. Ao contrário, Jesus não queria status. Você pode ver os milagres de Jesus, ele curava e retirava. Você pode ver, se a gente vê mesmo os evangelhos, você que está assistindo, lê os evangelhos de Cristo, você vê algum milagre de Jesus. Né? Não, Jesus curava e saía. Não conte a ninguém, né? Não conte pra ninguém, né? Só uma vez que ele falou, vai lá pro sacerdote né, do leproso lá, porque era na lei, né? Jesus cumpria toda a lei, que tinha que apresentar a oferta lá, né? Então, todos os milagres de Jesus, não, né? E todos que Jesus curou e ressuscitou, né? Tornado de novo, porque o propósito de Jesus era a vida eterna. Inclusive, era um grande desafio que ele teve com seus discípulos, porque os seus discípulos entendiam que Jesus queria estabelecer um reino terreno, né? Inclusive até Pedro, alguns falam que ele era zelote. Inclusive tem um Simão zelote, que era um outro discípulo, e tinha o Pedro. Aí até as pessoas falam que Pedro era zelote, porque o grupo dos zelotes naquela época de Jesus era um grupo meio revolucionário lá. Eles andavam com armado de faca, né? Escondido ali, eles andavam. Inclusive quando Jesus cortou a orelha do servo lá do templo, né? Aí as pessoas, Pedro estava armado. Mas é que assim, eles achavam que Jesus estabeleceu, né? Até então Judas também, né? Judas se decepcionou por causa disso, que Judas achou que, né? Ele viu que Jesus não era isso. E todos os discípulos, eles achavam que era isso. E inclusive, Denis, até a gente podemos dizer aqui que os discípulos, eles sempre queriam um sinal. Porque você pode ver, nós seres humanos, nós sempre... acho que é uma falha nossa, né? Uma fabilidade nossa. Nós vamos tudo que assim, a gente vai naquilo que nós vemos. Sim. Nós precisamos ver pra... Você já percebeu isso? Até no dia a dia, né? Sim. Me lembra um pouco daquele juiz, né, que foi escolhido lá por Israel, por Deus, para libertar o povo de Israel, né, que era o que fez prova com Deus. Gideão, esse, né? Aí ele não estava convencido, de repente, hoje molha, amanhã seca, amanhã seca, hoje molha. Mas hoje, até nós precisamos ver. Então os discípulos, eles eram assim, mas mostra qual que é o sinal, né? Qual que é o sinal, Jesus? Aí Jesus falou, o sinal é esse, que o Filho do Homem, que nem Jonas, né? Que foi, mas Jesus está falando da morte, da ressurreição dele, né? E da vida eterna. Jesus sempre deixou enfatizado isso para eles. Aí até Pedro falou, não, você não vai ser entregue à morte, que eu vou lá, né? Aí Jesus repreendeu ele, né? Porque a intenção dos discípulos era isso. Depois que tudo que Jesus, ele morreu, passou no processo da cruz e ressuscitou, aí que eles foram entender. Foram entender qual que é o real propósito do Evangelho, que era a vida eterna, que era a expansão da mensagem de Jesus. Não era só restrita a Israel, né? Era para todas as nações e povos, se cumprindo o que é uma das promessas de Deus a Abraão, né? Abraão. Sim. E é assim. Não sei as estrelas do céu. As estrelas do céu, exatamente. Então é isso aí, Denis. Então eu na saúde eu vi assim, como que é a vida. Se você dá valor, né, naquelas pequenas coisas que você, muitas vezes você não, né, a família, né, o seu pai, sua mãe, seu tio, são pequenas coisas que você muitas vezes aí você começa a dar mais valor, porque você vê que as pessoas, a impotência que elas ficam quando elas estão submetidas a uma doença, né, uma enfermidade dessa, né. Então eu aprendo com isso, sabe, que o maior sentido da vida é Deus. Muito bem. Eu acredito que a gente vai ter várias e várias oportunidades para a gente estar falando sobre palavras, sobre mensagens poderosas aí, que eu tenho certeza que você tem guardado aí mensagens, né, diretamente do trono, né? Eu tenho certeza disso. Bom, Josimar, a gente organizou esse bate-papo aqui, o podcast assim foi rápido, né? Muito rápido, mas como eu sei que você está preparadíssimo para isso,
né, já deixo em aberto que esse seja o primeiro de muitos. Sim, né? sim. Primeiro de muitos podcasts aqui. Até que eu achei que ia falar alguma coisa mais da história, alguma coisa mais da arqueologia. A gente pode trazer uma curiosidade bíblica aí mais apurada, né? Com certeza. Eu acho que tudo é válido aí dentro da palavra e que, né, você possa sempre, né, brilhar mais e mais cada vez, né, que você tenha mais ideias que surgiram como essa da Rádio Net Gospel, né, e tantas outras que você tem colocado em prática aí todos os dias, né, porque você realmente se colocou como, né, um servo, né, uma pessoa que está ali, né, na prontidão, uma pessoa que está ali ajudando o próximo, né, e com esse projeto ajudando muitas igrejas também a levar essa palavra, né? Eu queria até abrir mais espaço, Denis, mas a gente não conta de muita coisa, muitos afazeres, a gente acaba, né, não conseguindo, mas vamos ver futuramente, né? A gente vai tentar abrir mais espaço. Inclusive, Denis, até uma questão que eu queria colocar também, a importância que nem eu estou fazendo bacharel em teologia. A minha intenção de fazer bacharel em teologia não é assim tanto também para o âmbito eclesiástico. Eu sei que a gente tem um crescimento, né, na igreja, no ministério, mas assim, é mais no âmbito, como explicar para você, hoje eu queria, eu tenho até uma vontade grande de fazer, que hoje, primeiro eu tenho que terminar esse bacharel em teologia para depois fazer, né, uma pós, que é de ser apologeta, né? Apologia, que é a parte de combater as heresias, né? Combater essas coisas que herege. Inclusive, quando eu estava estudando a história da igreja, né, que a gente estudou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo século, né, como foi formalizado, né, o cano bíblico, a ortodoxia bíblica, a regra de fé, né, o credo apostólico, né, foi tudo formalizado tudinho. Então eu estou fazendo mais o bacharel em teologia por conta disso, para me especializar nessa área, que é uma área que eu domino mais, que é a parte de combater as heresias, que hoje você vê a heresia hoje, né? Hoje tem heresias que elas estão norteando hoje agora, mas elas são requisitos lá do primeiro século, segundo século, e estão vindo de sapatinho de algodão e tá em evidência aí no meio de nós, né? Então, assim, é um propósito que eu tenho. E tentar ser professor de universidade, né? É uma intenção que eu quero chegar. Muito importante. Chegar nesse papel aí. Mas assim, vamos aí ver, né, um outro tempo aí pra gente falar algum outro assunto, né, que seja relacionado à história ou à arqueologia bíblica. Porque quando eu fiz o básico da arqueologia bíblica, ele foi assim, foi bem rápido, foi rápido assim, foi online, né? Mas assim, não foi uma coisa mas muitas coisas eu aprendi lá. Inclusive, um dos professores foi o Adolf Reutemann, que é o curador do Museu em Israel de Jerusalém. Ele fala português, mas de Portugal, né? A gente entendia, nas aulas era aquele português de Portugal. E dois professores aqui do Brasil muito conhecidos, que é o Luiz Saion, você já ouviu falar dele, que é o hebraísta, né? Um dos maiores hebraístas. Sim. E um arqueólogo que é o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva também era um dos professores, né? Mas tinha outros professores também. O Luiz Saião mesmo, esses dias eu conversei com ele. Esse dia para tirar uma dúvida, né? Referente a um assunto na Bíblia, porque ele, além de ser hebraísta, ele é manuscritologista. Ele manja em todas essas partes de manuscrito, né? Os pergaminhos que compôs, né, a Bíblia. Inclusive um que foi achado em 1948, que é o pergaminho do Mar Morto, né? Lá nas cavernas de Qumran. Muito conhecido. Mas é só uma cópia do Antigo Testamento, na verdade, né? Ele é uma cópia do Antigo Testamento, mas ele é mais antigo que o Códex de Alepo e o Massorético, que seriam os códices do Antigo Testamento, né? Na Septuaginta, que seria... vou explicar para você assim, que seriam os mais antigos, né? Que é o Alepo e o Massorético. Mas que foi encontrado no Mar Morto, ele é mais antigo ainda. Alguns falam que na datação dele, possivelmente é do primeiro, segundo século depois de Cristo. Seria um pouco mais próximo ali de Cristo mesmo, entendeu? Essa parte da escritura. E aí você estudou essa parte das escrituras do Mar Morto. Lá na arqueologia bíblica nós estudamos todos sobre evidências e artefatos que foram encontrados, inclusive até a ossada de um crucificado, porque até então não existia nenhuma evidência de
crucificado. As únicas evidências que tinha eram evidências escritas, né? Porque a história trabalha com fontes primárias, secundárias, fontes primárias e secundárias. Então existia só dados assim de fontes secundárias. Não tinha fontes primárias que são artefatos, né? Tipo cerâmica, alguma coisa. Sim. Era só secundários que era escrito, que era Tácito, que era um historiador que foi contemporâneo no tempo de Cristo. Flávio Josefo também cita alguma coisa, né? Mas era muito pouca informações. Então existia uma lacuna, uma latente, dizendo que não era uma verdade, era uma utopia, a tortura de crucifixação. Sim. Naquela época. Mas aí na Guerra de 6 Dias, que houve acho que em 1967, né? 66, 67, em Israel, e com os destroços lá da guerra, com as escavações que houve naquela época, depois da guerra, né? Encontraram uma ossada de um crucificado, inclusive até um prego atravessado, né? E inclusive está lá em Israel. E esse corrobora e comprova, sim, que havia sim tortura de crucificados, né? Que Roma utilizava essa tortura, que na verdade não é em Roma. A gente até erra dizer que a tortura não é de Roma. Essa tortura ela foi evidenciada e existiu através dos cartaginenses, né, de Cartago. Quando Roma estava no seu apogeu do império, que ele estava aumentando, ele invadiu Cartago, né, e Roma era um império assim, Denis, diferente dos impérios. Ele não era um império que impõe, tipo, eu vou impor a minha cultura. Eles faziam o contrário. Eles trabalhavam com um método chamado de Pax Romana. Sim. Ele chegava aqui, tipo um exemplo, chegava aqui no Brasil, ele deixava nós manter as nossas religiões, a nossa cultura, mas ele só agia de maneira bélica, né, militar e econômica. Mas religião, cultura ele não envolvia. Então era um império meio assim, não é que ele era pacífico, mas era um império que não queria conflito, entendeu? Conflito com cada povo e cultura. Mas nisso ele foi o quê? Atraindo atraindo assim os costumes deles, né? Há uma coisa que eles admirou dos cartágonos, que era a tortura de crucifixação. Aí eles começaram a usar isso aí. Isso foi usado mais em Israel porque os romanos sabiam que na Torá, toda pessoa que fosse pendurada no madeiro era maldito. Então com isso, eles já sabendo da lei, né? Então vamos, sim, colocar como exemplo, e aí crucificava as pessoas ali no madeiro. Era mais evidente em Israel. Nisso eles cumpriram a profecia. E aí cumpriu a profecia também, né? Tudo cumpre a profecia. Inclusive esses dias, nós estávamos falando de escatologia. Escatologia eu não tenho especialização, mas eu manjo um pouquinho assim, porque a gente estuda, né, com livros, né? Inclusive esses dias me falaram, né, da Porta Dourada. Porta Dourada. Que Jesus, né, o Messias vai ter que passar pela Porta Dourada. Na verdade existe até no meio de nós hoje, não sei se você já ouviu isso, né, as pessoas dizendo, mas Jesus tem que passar o Messias tem que passar pela Porta Dourada. Aí o otomano lá, o imperador magnífico, no ano 15 depois de Cristo, o que ele fez? Ele no século 15, na verdade, depois de Cristo, ele pegou e colocou fechou a Porta Dourada e colocou um cemitério. Isso. Ele fechou, né? Para que não cumprisse a profecia do Messias. Mas ele não sabia. Mas o Jesus já tinha passado. Engraçado que ele, além de ele cumprir, na verdade ele estava cumprindo a profecia. Cumpriu a profecia. Ezequiel 42 fala que a porta seria fechada. Exatamente. Porque o Messias já tinha passado. Exatamente. E Jesus já passou pela porta. Pela porta, e agora ele fechou porque está cumprindo a profecia de Ezequiel. Mas é assim, escatologia também. Uma coisa também polêmica, Denis. Nós vamos falar aqui. Ele vai voltar por essa porta? Jesus não. Zacarias fala que ele vai encostar os pés dele. Isso aí é bíblico mesmo. Da mesma forma que ele subiu, porque em Atos fala que o anjo anuncia, né? Varões galileus, da mesma forma que vocês estão vendo, ele subiu, ele vai descer. Isso vai se cumprir mesmo. Mas ele vai encostar o pé no chão. O que vai acontecer? Vai varrer tudo aquilo ali. Vai acontecer um fenômeno natural. Sim. Que vai... Não, você comentando do cemitério, eu fiquei lembrando, falei assim, não, mas na profecia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então,
né, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Sim. Então, quer dizer, não terá mais um cemitério ali. Não. E ele já passou pela porta. Não há necessidade é que nem uma coisa que eles... O pessoal sempre manda pra mim, Denis, algumas coisas pra gente estar esclarecendo. Esse dia mandaram pra mim, se há necessidade do segundo tempo, porque muita gente nós vê muito Israel como relógio, mas assim, mas a gente vê assim, mas há necessidade de ter o segundo tempo para Jesus vir, mas não tem nenhuma profecia dizendo que tem que haver o segundo tempo para Jesus vir. O segundo tempo, porque o primeiro, ele nunca foi destruído, ele foi parcialmente destruído. Quando os babilônicos invadiu, né, ele destruiu parcialmente o templo. Aí Zorobabel só deu uma revitalizada, porém Herodes o Grande, para atrair os judeus para o lado dele, porque quando o Império Romano invadiu, os judeus queriam que meio que fizesse uma rebelião contra se retalhar Roma, né? Mas aí, o que acontece? Os judeus queriam que fosse um judeu mesmo que governasse eles. Porém, Herodes ele não era judeu, ele era asmoneu. Aí, para ele ter um agrado dos judeus, o que ele fez? Ele revitalizou o templo, ele ampliou o templo. O templo que Herodes revitalizou é bem maior que Salomão. Ele aumentou o templo, colocou mais... inclusive colocou a Torre Antonina, um monte de outros, aumentou o pátio, né? E ficou aquela coisa, né? E aí Jesus vem e falou assim, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, né? Aí Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Aí até os discípulos falam, mas qual que é o sinal, Jesus, que vai da sua vinda, né? Qual que é o sinal de Jesus? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Então, tipo assim, Jesus, ele não fala do templo, porque na verdade Jesus, ele é o tabernáculo. Ele é o templo, porque em Apocalipse fala que ele vai ser o nosso tabernáculo. Então, não há necessidade de haver o templo, porque os ritos não vai, porque Jesus já cumpriu o rito. Ele é o cordeiro que já morreu na cruz, né? Foi o sacrifício único, né? E verdadeiro e perfeito, né? Isso, e o tabernáculo, ele supera o templo. Sim, exatamente. Aí as pessoas ainda ficam, do templo. Então, assim, Denis, o que eu falo a respeito da escatologia? Pra gente terminar, já quase 9 horas, né? Tem horário? Tem, né? Da escatologia, o que eu falo, pessoal? É o seguinte, escatologia, a gente não pode cair na teologia especulativa e dedutiva. A escatologia não é isso. O que está escrito, está escrito. Não é, porque tem gente que ela deduz que o anticristo vai vir de uma nação. Um exemplo. O Júnior Trovão aqui, vou falar mesmo. O Júnior Trovão tá nas redes sociais, vou falar mesmo. O Júnior Trovão falou que o Macron era o anticristo. Então ele está deduzindo que não é isso. Escatologia não é isso. Você não pode trabalhar com uma especulação. Na minha igreja mesmo, eu vou falar da minha igreja aqui. Na minha igreja, uma época, achava que, nos anos 60, 70, que o anticristo ia vir da União Soviética. E eu não fiz. Acabou. A União Soviética está em pé? Acabou. 1990, né? Sim. E aí? Então, Denis, o anticristo vai vir, ele vai manifestar, ele vai agir num governo único, isso é verdade. Mas da onde que ele vai vir, né? Uns falam que vai ser de Israel, outros falam que vai ser do Islã, outros falam que vai ser dos Estados Unidos, outros falam que vai ser da China. Amém, né? Mas a Bíblia, o livro de Apocalipse, por isso que já fala que é um mistério, né? A revelação é um mistério. Ele é um livro que o que está escrito vai acontecer. Aí, um exemplo, até as pessoas falam assim, mas eu quero ver quem que é as duas testemunhas, né? Eu quero ver, saber. Entendeu? Aí as pessoas falam assim da marca, né? Vocês falaram aí agora há pouco a respeito do chip, né? Do neurônio e tal. Sim. Então, da marca. Uns falam que vai ser chip, outros falam que... Mas a Bíblia fala que é uma marca. Sim. E pronto. Né? Então, muitas vezes as pessoas ficam construindo que vai ser assim. E não é isso, né? Não é. A escatologia tá ali. Né? Tá ali e pronto, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem expressão idiomáticas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente for ler ou interpretar. Eu sou muito assim, Denis, eu gosto de trabalhar muito na exegese. Eu sou mais no textos originais. Eu gosto muito dos textos originais, por isso que eu estava fazendo manuscritologia por causa disso. Eu sou mais nos originais do que... Sim. Porque hoje tem 3.800 e poucas bíblias, de interpretações de bíblias, né? Sim. Inclusive até do povo lá. Tem. Então, assim, então eu sou mais no original.
né? Sim. Então eu quero só deixar claro aqui para o pessoal que gosta, que ama estudar a escatologia, não caia nesse erro, né? De deduzir, de especular. Não, fica que a palavra, ponto. Se Jesus ele não vir agora arrebatar a igreja, nós vamos encontrar com ele na morte física, claro. né? De uma forma ou de outra, nós vamos encontrar com Jesus. Seja em vida, seja, né? Não precisa ter pressa. Não precisa. Entendeu? É uma coisa interessante, né? Mas beleza, Denis, né? Falamos muito, né? Eu fiquei feliz assim, de receber você aqui, agradeço, né, a sua participação aqui. Esse é um podcast aqui da Rádio Anjos, onde a gente também, né, criou, né, uma ferramenta, né, para somar, né? E acredito que, por exemplo, quando, né, a gente se soma, a gente se une, né, eu acredito que o programa Net Gospel e o programa Anjos, né, se juntam num propósito, né, e o propósito está sendo cumprido com certeza, né, alcançando aí, né, essa palavra, alcançando a internet e enchendo a internet de palavras e profecias e, né, de bênçãos do Senhor para nossas vidas. Isso que eu considero, porque enquanto, né, existir essa boa, né, a boa obra, né, Paulo disse, né, o bom combate, né, enquanto existir o bom combate, nós estaremos aqui, né, para fazer esse papel, né, do bom combate. E eu agradeço, né, você, né, toda a sua estrutura ali, os apoiadores, os colaboradores, né? Mandar um abraço também para o Thiago Freitas, que também tem um convite já está estendido para participar aqui, né? E todos os nomes que você citou também pode ter réplica e tréplica aqui, né? Pode vir aqui trazer Pastor Jó, né? Bênção de Deus, sua palavra, né? E participar com a gente, né? É uma bênção. E também, né, sei que a programação da Net Gospel está disponível também a toda a população da internet, Maracaju, de outras cidades também, né? Acompanhe, que você tem uma audiência enorme para todo lugar, né? Todas as cidades na região aqui ouvem, acompanham o seu trabalho ali, e os pastores que participam desse projeto maravilhoso, né, da Net Gospel. Muito obrigado, Josimar. Beleza, vamos marcar um tema interessante. Olha, quase saiu já um tema aqui, olha. Muito bom. Vamos marcar um tema aí que seja relacionado a isso também, né? Muito bom. Até a questão da criação também, que a gente estudou com o Adalto Lourenço, né? Como tudo começou, ele entra também na criação, na parte de Gênesis, né? Na parte de Gênesis ali, ele difunde outras áreas também, né? Ele meio que contrapõe também o darwinismo lá, né? A teoria da evolução das espécies, né? Também é bem interessante. Mas uma hora a gente pode falar até das galáxias também, do universo, a gente falar alguma coisa aí relacionada a isso aí também, a gente comenta também esse assunto aí. Certinho, Denis. Então vamos lá, muito obrigado você que esteve acompanhando a nossa live, nosso podcast aqui no estúdio, né? E vamos aguardar você aí também que queira participar, né? Entre em contato com a Rádio Anjos, né? E participe do nosso podcast, né? Estamos ao vivo também no site Rádio Anjos, na rede social, Facebook, YouTube e Instagram. Você acompanha tudo o que acontece por aqui. E nós estaremos juntos mais uma vez na nossa próxima edição do podcast Rádio Anjos. Um grande abraço a você. Mas foi bom, né? Olha.